Olá, tudo bem? Estamos hoje no segundo vídeo da nossa conversa, aquele programa, aquele projeto que você viu o primeiro vídeo já, conversando sobre amamentação. Se você não viu o primeiro e que agora nós vamos começar o segundo, para um pouquinho, dá uma pausa aí, volta lá e vê o primeiro vídeo onde eu coloquei toda a história da amamentação, como é que nós começamos a trabalhar com isso, por que a amamentação é importante. Eu acho que você precisa desse primeiro vídeo para tentar entender um pouquinho o que nós estamos hoje aqui para falar e para conversar com vocês, né? Então é preciso relembrar também que no primeiro vídeo apareceram muitas pessoas perguntando, colocando dúvidas, querendo saber coisas. E eu até anotei algumas pessoas que eu achei muito interessantes. São muitas e muitas perguntas. Por exemplo, eu vi que a Érica, que é fonoaudióloga, fonoaudióloga, né? Que eu respeito muito, depois que as fonoaudiólogas entraram nos nossos programas e começaram a se interessar por amamentação, elas passaram a ter um papel fundamental. E ela falava, a Érica, que torce para a gente chegar nos 10 milhões de mulheres atingidas com o projeto de amamentação, que é o nosso sonho, é o nosso slogan para esses cursos, para essas coisas que nós estamos escrevendo, né? Então, Érica, muito obrigado por você ter assistido o primeiro vídeo e por torcer pela gente, porque você deve estar junto conosco nessa situação, né? Depois eu recebi também uma mensagem da Edjana, que é enfermeira, e ela abordou várias coisas, mas a mais importante delas, que é tema que a gente vai desenvolver e falar bastante ainda nesse projeto, que é sobre a pega do bebê, né? Como é que as mães fazem para o bebê pegar adequadamente o seio e não machucar o seio da mãe e conseguir sugar. A gente fala numa coisa chamada boca de peixe, a maneira como o bebê vai no seio da mãe, pega a areola, deixa o mamilo dentro da boca e ele fica estimulando com a língua para que o leite seja ejetado através da secreção dos hormônios, principalmente da ocitocina. E a Edjane falou muito sobre isso, perguntou sobre isso, disse das dificuldades que ela encontrou. E, evidentemente, esse começo, muitas vezes, precisa ser repetido várias vezes, porque senão a mãe acaba machucando. E, às vezes, isso era uma coisa que fazia as mães abandonarem a amamentação. A mesma coisa a Mariana, apoiando essa colocação da Regiane, falou também sobre a pega correta. E ela disse uma coisa que eu sempre repito nas minhas aulas, nos meus cursos. Amamentar é uma coisa natural, né? Todos os mamíferos amamentam. Os seres humanos deviam ter facilidade para fazer isso, mas não é tão simples assim. Eu acho que o cérebro humano, as dificuldades emocionais, a pega do bebê, a maneira como o bebê suga é fundamental. Toda vez que a mãe coloca o bebê no seio e ela sente dor, ela precisa parar. Ela deve pôr o dedo devagarzinho no cantinho da boca do bebê, tirar sem puxar para ele não tracionar o mamilo, muda a posição dele em qualquer uma que ele pegue melhor. Porque se estiver doendo é porque está machucando. Então você tem que evitar a dor. Às vezes a mãe pensa assim, não, mas eu vou aguentar a dor porque eu quero amamentar. É ruim fazer isso, porque é sinal de que você vai ter problema. Você vai ter uma infecção, você vai ter uma fissura e aí vai te dificultar muito. Então a primeira coisa é essa. A segunda coisa, nesse começo, é que a gente não usa hora para amamentar, né? As crianças nesse período inicial não tem horário, é o que a gente chama da autodemanda. O bebê chora e quer ir no peito. Ele quer ser aconchegado, ele quer sugar, porque é a sobrevivência dele. Ele tem o reflexo nessa fase oral, em que a boca é muito importante, ele quer sugar. E às vezes ele suga várias vezes. É por isso que se ele continua nos primeiros dias sem parar, chega uma hora que machuca a mãe. Então você tem que também saber disso. Não adianta passar nada no seio. Não deve ser usado bico de silicone, protetores, coisas que umedecem o mamilo. Não, o que você deve fazer simplesmente é lavar com água, no máximo um sabonetezinho na mão, sem esfregar demais, mas o melhor mesmo é a água. E um grande segredo, a coisa mais importante para prevenir infecção e para proteger contra machucado é você, antes de amamentar, massagear um pouco o seio de levezinho com as duas mãos, sair aquele pouquinho de leite no começo, que é o colostro, que é um leite riquíssimo em substâncias protetoras contra a infecção, e aí você pega esse colostro e faz uma massagenzinha suave no mamilo e na areola, porque isso é fundamental, porque ele é bactericida, ele impede que as bactérias se desenvolvam no mamilo e também está protegendo a boquinha do bebê. Porque esse colostro é riquíssimo em glóbulos brancos, em substâncias protetoras, em imunoglobulinas, anticorpos, principalmente a tal da IgA, imunoglobulina tipo A, que protege contra a infecção e que ajuda muito as crianças a se protegerem. Aí você então faz essa massagem, deixa o leite sair, pega o mamilo, passa o colostro, passa com a mão,
lubrifica, em vez de passar aquelas pomadas que as pessoas às vezes recomendam, à base de lanolina, etc e tal, melhor nada, é melhor fazer o próprio colostro e lubrificar com o próprio colostro. Esse é o remédio mais preventivo que existe. Bom, aí você vai amamentar. E aí, no começo, sempre vai um pouco de trabalho. Então, procure sempre que possível deixar de mamar de um lado. Quando o bebê mama 10, 15 minutos e cansa um pouquinho, se esse seio está esvaziando, você tenta ir até o final para usar o leite bem daquele seio, chamado leite posterior, que é um leite mais concentrado, que tem bastante gordura e tal, e que dá mais satisfação ao bebê. E se você der um pouco do outro, na vez seguinte, quando ele for mamar de novo, você começa pelo seio que você deu por último na vez anterior, para aproveitar bem. Você tem que esgotar bem os seios. Não é obrigatório dar os 2 seios em cada mamada. Tem bebês que mamam um só, tem bebês que mamam os 2. O interessante é que quando você acabou de mamar, se sobrou leite naquele lá, na próxima vez que ele vai mamar, comece por esse que você deu por último. E sempre com o mesmo processo. Lubrifica o mamilo, lubrifica a areola, faz aquela massagenzinha no mamilo, faz o que eu chamo de posição de fazer uma rotação com o indicador e com o dedo médio em volta do mamilo junto com o colostro para lubrificar e para fazer o mamilo ficar mais ereto e ser mais fácil do bebê pegar. Muito bem, aí se aparecer em algum momento algum machucado, alguma coisa, é hora de ver o que está acontecendo. Começou a sentir dor, tem que ser examinado. Apareceu um nódulo, alguma coisa na mama, tem que ver, porque pode ser uma infecçãozinha que está aparecendo. Se teve rachadura ou teve sangramento, tem que ver, tem que tentar, de alguma forma, você colocar isso na sua certeza de que você não está fazendo uma infecção importante. Esse cachorrinho que você viu agora aqui na gravação é o Toby. Ele gosta muito de ouvir também sobre a amamentação, viu? De toda maneira, isso é muito importante e a gente tem que continuar conversando sobre a questão da amamentação. O grande problema é como nós vamos fazer o tratamento se acontece alguma coisa. Esse tratamento tem que ser feito pelo médico, que tem que observar. Às vezes ele precisa usar alguma medicação, se há infecção, mas se você fizer essas práticas que eu estou dizendo, dificilmente você vai ter infecção. Quanto ao horário das mamadas, no começo você tem que estar disponível. O bebê deve ficar no quarto da mãe. Bebês que dormem no quarto dos pais têm muito menos chance de ter problemas graves, muito menos chance de fazer a famosa morte súbita, que é uma coisa muito triste, que pode ocorrer raramente, graças a Deus, mas quando eles estão longe dos pais isso ocorre mais. E tem uma discussão se vale a pena fazer a cama compartilhada ou o quarto compartilhado. Tem gente que faz cama compartilhada, deixa o bebê na mesma cama. Existem trabalhos internacionais que acham que a cama compartilhada pode aumentar o risco de algumas coisas. Tem gente que acha que existe mais problemas de morte súbita quando estão na mesma cama dos pais. Tem gente que acha que não. Eu, pessoalmente, prefiro dizer para as mães fazerem quarto compartilhado, por uma caminha do lado da cama da mãe. Geralmente essas camas pequenas que você leva para viajar, que você monta na hora. O grande problema é que os quartos hoje dos casais são pequenos e os berços, as mães compram os berços tipo porta-avião, enormes, grandes e tal, e aí não cabe no quarto dos pais. E a gente sabe que o ideal para um bebê, mesmo que o maridão não goste muito, uma conversa com ele, é deixar os bebês perto da mãe pelo menos até os 6 meses. A mãe vai descansar mais, eles vão chorar menos. Ele fez uma manifestação, você põe a mãozinha em cima dele e fala com ele, só isso às vezes é suficiente, nem precisa pôr para mamar. Se ele chora muito, você puxa, ele amamenta, fica deitadinho ali, é muito mais tranquilo e eles ficam muito mais felizes com isso. E ainda nessa linha de como amamentar, é sempre fazer o possível para esquecer um pouco os mitos e as ideias pré-concebidas. Se o bebê chora, alguém fala, ele está com fome, dá mamadeira. Não, ele quer sugar para produzir mais leite. O bebê chora para estimular a produção de prolactina e de ocitocina. Ele suga para estimular o seu cérebro a produzir mais leite. Se você dá mamadeira, você interrompe a sucção do bebê, você baixa a produção de leite e aí ele desmama mesmo. A mamadeira, em vez de ajudar a ter mais leite no peito, diminui. Então é por isso que você tem que continuar amamentando, né? Outra coisa importante, eu já falei que nada de colocar cremes, coisas para impedir a infecção, para lubrificar, lubrifique com o colostro, é a coisa mais importante. E claro, se você estiver um pouquinho irritado, nada como um bom banhozinho de sol para melhorar um pouquinho o local, lavar só com água sem esfregar, sem passar sabonete, sem passar coisas com álcool, cremes, antibióticos, nada disso. Essa é uma técnica importante da amamentação. E lembrar que tudo isso é porque o leite é produzido por 2 hormônios.
pela prolactina, que é o hormônio que produz o leite, e pela ocitocina, que é o hormônio que faz o leite descer. Isso só é feito através da sucção do bebê.